O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Se esta reflexão tocar o seu coração de alguma forma, deixe sua curtida, seu joinha aí embaixo. Se inscreva no canal se ainda não fez. E nos comentários, conte qual é o seu pedido de oração. Aproveita também para dar uma olhadinha nos pedidos dos outros irmãos e faça uma oração por eles, porque quando oramos uns pelos outros, nossa fé fica mais forte. E olha, tem um desafio especial para você hoje, mas só vou contar qual é no final do vídeo. Então fica comigo até o fim para descobrir. Hoje Jesus nos conta uma história que mexe com o nosso coração e nos faz pensar sobre como estamos vivendo. É a história do rico e do pobre Lázaro. E sabe o que mais me impressiona nessa passagem? Jesus não dá nome ao homem rico, mas conhece o nome do pobre. Lázaro, um nome que significa Deus ajuda. Isso já nos diz muito sobre o coração de Deus, não é mesmo? Imagina a cena. De um lado, um homem que tinha tudo, roupas caras, comida farta, festas todos os dias. Do outro lado, um homem ferido, com fome, pedindo apenas as sobras que caíam da mesa. E o mais doloroso é que eles estavam tão perto um do outro. O pobre estava ali, na porta. Não estava longe, escondido. Estava bem ali, visível, presente. Quantas vezes, meu irmão, nós também não passamos por pessoas que estão precisando de ajuda e não enxergamos. Não é porque somos maus, mas às vezes estamos tão envolvidos com nossas próprias preocupações, nossos problemas, nossos sonhos, que não percebemos quem está ao nosso lado precisando de um gesto simples de amor. O rico da história não era necessariamente um homem malvado. Jesus não disse que ele roubava, que matava, que fazia maldades. O problema dele era outro, a indiferença. Ele simplesmente não via Lázaro. E essa cegueira do coração é o que Jesus quer nos alertar hoje. Quando os dois morrem, tudo se inverte. Lázaro, que sofreu tanto aqui na terra, é consolado no seio de Abraão. O rico, que teve todas as regalias desta vida, agora sofre.
E aí vem uma frase que me arrepia. Há um abismo intransponível entre eles. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que as escolhas que fazemos aqui nesta vida têm consequências eternas. Mas a história não para por aí. O rico, mesmo no sofrimento, ainda pensa nos seus irmãos. Ele pede para que Lázaro seja enviado para avisar sua família. E a resposta de Abraão é cortante. Eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a palavra de Deus. Eles sabem o que é certo. Meu querido, quantas vezes nós também não pedimos sinais especiais, milagres extraordinários, quando Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver bem? A Bíblia está aí, cheia de orientações sobre como amar, como cuidar uns dos outros, como viver com o coração aberto. Jesus termina a parábola dizendo que mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, os que não escutam a palavra de Deus não iriam se converter. E olha que ironia, Jesus mesmo ressuscitou e ainda assim muitos não acreditaram. A grande lição que Jesus quer te dar hoje é esta: abra os olhos do seu coração, olhe ao redor. Quem são os Lázaros da sua vida? Talvez seja aquele vizinho que está passando dificuldades, talvez seja aquela pessoa da sua família que está sofrendo em silêncio, talvez seja alguém do seu trabalho que precisa de uma palavra de ânimo. Não precisa ser rica para ajudar. Um sorriso, uma conversa, um abraço, uma oração, um prato de comida, uma palavra de esperança. Às vezes o que a pessoa mais precisa é saber que alguém a enxerga, que alguém se importa. Jesus não está condenando quem tem bens materiais. Ele está nos alertando sobre o perigo de ter o coração fechado, de viver só para si mesmo, de não perceber o sofrimento do outro. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no amor que partilhamos. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, tristezas. E eu quero te dizer, Deus conhece o seu nome, assim como conhecia o nome de Lázaro. Ele vê o seu sofrimento, Ele sabe das suas lágrimas. E se hoje você é o Lázaro da história, tenha esperança, porque o final da sua história será escrito pelas mãos amorosas de Deus. Mas se hoje você está numa situação melhor, se tem saúde, tem comida na mesa, tem um teto sobre a cabeça, Jesus está te chamando para ser instrumento do seu amor, para ser as mãos que cuidam, os olhos que enxergam, o coração que se compadece. A cada dia, Deus nos dá uma nova oportunidade de escolher entre a indiferença e o amor, entre fechar os olhos ou abrir o coração. Hoje mesmo, antes de deitar, pense: como eu posso ser Jesus para alguém que está precisando? Como posso ser ponte de esperança na vida de quem está sofrendo? Porque no final das contas, meu irmão, não vamos ser julgados pelo que acumulamos, mas pelo amor que doamos. Não pela nossa conta bancária, mas pela nossa conta de misericórdia. E a boa notícia é que ainda há tempo, ainda estamos aqui, ainda podemos escolher o amor, ainda podemos fazer a diferença. Sabe, meu irmão, quando reflito sobre essa parábola do rico e Lázaro, vejo que Jesus está nos mostrando 3 coisas que podem endurecer nosso coração e nos impedir de enxergar o que realmente importa. A primeira é quando nos acostumamos com o conforto. O homem rico da história tinha tudo. Vestia púrpura e linho fino, fazia banquetes todos os dias. E sabe o que aconteceu? Ele se acostumou. O luxo virou rotina. Quando a gente se acostuma com o que tem, para de agradecer, para de valorizar, para de enxergar quem não tem. Você já parou para pensar quantas bênçãos passam despercebidas na sua vida? Aquele prato de comida quente, aquela cama limpa,
aquele abraço da família. O rico tinha tudo isso multiplicado, mas não via valor em nada, e por isso também não conseguia ver valor em Lázaro. A segunda coisa é o isolamento do coração. O rico vivia cercado de pessoas, mas estava isolado da realidade. Suas festas, seus amigos, seu mundo particular. Ele criou uma bolha ao redor de si mesmo, e nessa bolha não cabia o sofrimento de ninguém. Quantas vezes nós também não nos isolamos? Pode ser no trabalho, em casa, nas nossas preocupações. Ficamos tão focados nos nossos problemas que não conseguimos ver que alguém bem do nosso lado está precisando de ajuda, de atenção, de amor. E a terceira coisa que me chamou a atenção é a pressa de viver. O rico estava sempre ocupado com suas festas, seus negócios, seus prazeres, não tinha tempo para parar e olhar, não tinha tempo para se comover, não tinha tempo para Deus. E quando finalmente teve tempo, já era tarde demais. Mas Deus, meu irmão, mas Deus não desiste de nós. Mesmo quando o nosso coração está endurecido, Ele continua batendo na porta. Mesmo quando estamos cegos, Ele continua enviando Lázaros para a nossa vida, para nos ensinar sobre compaixão. Lembro de um testemunho que recebi há algumas semanas que me marcou profundamente. Era de um homem chamado José Roberto, de Florianópolis. Ele me escreveu contando como sua vida mudou completamente depois que começou a aplicar essa parábola no dia a dia dele. José Roberto trabalhava numa empresa de construção, era mestre de obras, homem trabalhador, responsável, boa pessoa. Mas ele me contou que vivia sempre correndo, sempre ocupado, sempre preocupado com os prazos, com as obras, com os problemas do trabalho. Chegava em casa cansado, ligava a televisão e não via mais nada ao redor. Um dia, ele me contou, estava saindo para o trabalho bem cedo, como sempre fazia, quando viu um senhor idoso sentado na calçada em frente ao prédio dele. O homem estava ali com uma sacola pequena ao lado, meio perdido, meio confuso. José Roberto passou por ele, olhou rapidamente, pensou em parar, mas estava atrasado para uma reunião importante na obra. Durante todo aquele dia, ele me disse, não conseguiu tirar a imagem do Senhor da cabeça. Alguma coisa no olhar daquele homem o incomodava. Na hora do almoço, em vez de ficar na obra, ele voltou para casa só para ver se o Senhor ainda estava lá. E estava, na mesma posição, debaixo do sol quente de meio-dia. José Roberto parou o carro, desceu e foi conversar. Descobriu que o Senhor se chamava Antônio, tinha 78 anos e estava esperando um filho que nunca apareceu. Tinha saído de casa de manhã cedo para uma consulta médica, mas se perdeu no caminho de volta. Estava ali há mais de 4 horas sem saber o que fazer, sem ter o telefone de ninguém decorado, porque todos os números estavam no celular que tinha esquecido em casa. José Roberto me contou que naquele momento se lembrou dessa parábola que escutou numa missa tempos atrás. Viu que ele era o rico, sempre correndo, sempre ocupado, e que Deus tinha colocado um Lázaro na porta da casa dele. Não um Lázaro com feridas, mas um Lázaro perdido, precisando de ajuda. Ele levou seu Antônio em casa, deu água, comida, ligou para a família do Senhor, ficou com ele até os parentes chegarem. E sabe o que aconteceu? José Roberto me disse que foi o dia que sua vida mudou de direção. Ele entendeu que Deus estava falando com ele através daquele encontro. Desde então, José Roberto me contou que começou a andar mais devagar pelas ruas, a olhar mais ao redor, a conversar mais com os vizinhos. Descobriu que uma senhora do andar de cima estava cuidando sozinha de um neto especial. Começou a ajudar ela fazendo pequenos reparos no apartamento dela. Conheceu um jovem desempregado no prédio e conseguiu uma vaga para ele na construtora.
José Roberto terminou a carta me dizendo uma frase que não saiu mais da minha cabeça. Padre, eu descobri que Deus não coloca Lázaros na nossa vida para nos incomodar, Ele coloca para nos abençoar. Porque toda vez que cuidamos de alguém, quem mais cresce somos nós mesmos. Sabe o que Jesus quis dizer quando falou, eles têm Moisés e os profetas? Ele estava dizendo que nós já temos tudo o que precisamos para saber como viver. A palavra de Deus está aí, clara como o sol. Amai-vos uns aos outros. O que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. E quando o rico pediu para mandar alguém dos mortos avisar os irmãos, e Abraão disse que nem assim eles acreditariam, Jesus estava profetizando sobre sua própria ressurreição. Ele ressuscitou, meu irmão. Ele venceu a morte. E ainda assim muitos não acreditam, muitos não mudam. Mas você que está me escutando agora, você não precisa esperar mais nada. Não precisa de sinais extraordinários. Não precisa de milagres especiais. Você já tem Jesus. Você já tem sua palavra. Você já tem seu exemplo. A grande verdade que Jesus quer te revelar hoje é esta: o amor não pode esperar. A compaixão não pode ser adiada. O cuidado com o próximo não pode ficar para amanhã. Porque a cada dia que passa indiferente, um pouco do nosso coração endurece. A cada Lázaro que ignoramos, perdemos uma oportunidade de crescer espiritualmente. A cada vez que escolhemos nosso conforto em vez da necessidade do outro, nos afastamos um pouco mais do coração de Deus. Agora eu quero que você pare um momento e se faça estas perguntas. Quem é o Lázaro que Deus colocou na porta da sua vida? Que pessoa ao seu redor está precisando da sua atenção, do seu carinho, da sua ajuda? O que você tem feito pelos outros ou tem vivido só para si mesmo? E a pergunta mais importante: se você morresse hoje, qual seria o testemunho da sua vida? Que história de amor você deixaria para trás? Meu irmão, o tempo está passando. Não sabemos quando nossa hora vai chegar. Não sabemos quando será nossa última oportunidade de fazer o bem. Jesus está te dando essa palavra hoje não para te condenar, mas para te libertar, para te acordar, para te dar uma nova chance. A Bíblia diz em Isaías que os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa de Deus para quem decide viver com o coração aberto, com os olhos atentos, com as mãos estendidas para ajudar. Deus tem planos lindos para a sua vida, planos de te usar como instrumento de bênção, planos de te fazer crescer através do amor que você vai partilhar, planos de te dar alegria verdadeira através da alegria que você vai levar para outros. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, abre os meus olhos, amolece o meu coração, me ajuda a enxergar os Lázaros que o Senhor coloca no meu caminho. Me usa para ser suas mãos, seus pés, seu coração neste mundo. Porque eu tenho certeza de uma coisa: quando você começar a viver assim, sua vida nunca mais será a mesma. E no final da sua história, quando você encontrar Jesus face a face, Ele não vai te perguntar quantos bens você acumulou. Ele vai te perguntar quantas vidas você tocou com amor. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja neste momento, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você está em casa, no trabalho, no ônibus, não importa. Agora é hora de você se encontrar com Deus. Feche os olhos por um instante e sinta que o próprio Jesus está aqui com você. Eu tenho absoluta certeza de que esta oração vai transformar a sua vida hoje. Esta não é uma oração comum.
É um momento sagrado onde o céu se abre para você. Deus está preparando algo especial para a sua vida neste exato momento. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo de coração aberto, porque eu sei que você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Senhor Jesus, eu me coloco aqui diante do teu amor infinito. Tu que contaste a parábola do rico e de Lázaro para nos ensinar sobre compaixão. Obrigado porque tu enxergas cada um de nós pelo nome, assim como conhecias o nome de Lázaro. Hoje eu quero que o Senhor abra os meus olhos para ver o que tu vês. Pai Santo, eu te louvo porque tu és o Deus que se importa com os pequenos, com os feridos, com os esquecidos. Tu és o Deus que conhece cada lágrima, cada dor, cada necessidade. Obrigado porque, mesmo quando eu não mereço, tu continuas me amando. Mesmo quando eu passo despercebido pelos que sofrem, tu não desistes de mim. Espírito Santo, vem sobre mim neste momento. Vem quebrar a dureza do meu coração. Vem tirar a cegueira espiritual que me impede de enxergar o próximo. Tu que és o consolador dos aflitos, usa-me para consolar quem está sofrendo. Tu que és o amigo dos necessitados, faz de mim um amigo verdadeiro. Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu fui como o homem rico da parábola, preocupado só comigo mesmo, com meus problemas, com minhas necessidades. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que passei por alguém que precisava de ajuda e não parei. Perdoa-me por ter o coração fechado quando tu querias me usar para abençoar. Mãe querida, Nossa Senhora, a Senhora que nunca passou por um necessitado sem ajudar, a Senhora que correu para ajudar Isabel quando ela mais precisava, passe na frente, minha mãe. Interceda por mim junto ao seu Filho Jesus. Peça para Ele amolecer o meu coração e abrir os meus olhos para enxergar os Lázaros que Ele coloca no meu caminho. Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Não quero mais viver só para mim. Não quero mais passar despercebido pelo sofrimento dos outros. Dá-me um coração novo, um coração que bate no ritmo do teu coração, um coração que se comove com a dor alheia e se alegra em poder ajudar. Pai de amor, abençoa agora mesmo quem está me ouvindo. Se é alguém que está passando por dificuldades, seja o Lázaro desta pessoa. Se é alguém que tem condições de ajudar, transforme esta pessoa num instrumento do teu amor. Que cada um de nós possa ser Jesus para quem precisa e encontrar Jesus em quem nos procura. Jesus, tu que ressuscitaste dos mortos, ressuscita em mim a compaixão que pode ter morrido. Ressuscita em mim a generosidade que pode estar adormecida. Ressuscita em mim o amor verdadeiro que não olha o que pode receber, mas só quer dar. Que eu possa ser tuas mãos estendidas para abraçar, teus pés que correm para socorrer. Espírito de Deus, me dá sabedoria para saber como ajudar. Nem sempre é dinheiro que a pessoa precisa, às vezes é só um sorriso, uma conversa, uma oração, um abraço. Me ensina a linguagem do amor que fala direto ao coração de quem está sofrendo. Me dá coragem para sair da minha zona de conforto e ir ao encontro de quem precisa. Senhor, eu te louvo porque tu transformas corações. Eu te louvo porque tu mudas histórias. Eu te louvo porque onde há egoísmo, tu colocas generosidade. Onde há indiferença, tu colocas compaixão. Onde há dureza, tu colocas ternura. Obrigado porque tu não desistes de nenhum de nós e sempre nos dás uma nova chance. Pai Santo, abençoa minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, que eu possa ser bênção na vida de cada pessoa que tu colocares no meu caminho, que minha casa seja sempre um lugar de acolhida, que minhas palavras sejam sempre de ânimo, que minhas ações sejam sempre de amor. Nossa Senhora das Graças,
cubra com seu manto maternal todos os necessitados deste mundo. Os doentes, os desempregados, os abandonados, os tristes, os que não têm onde morar, os que não têm o que comer, e toque o coração de quem pode ajudar para que ninguém fique desamparado, que todos possam experimentar o amor de Deus através das mãos dos irmãos. Jesus Cristo, meu Salvador, eu entrego a Ti a minha vida. Não quero mais viver como se só eu existisse neste mundo. Quero viver como Tu viveste, sempre atento aos que sofrem, sempre disposto a ajudar, sempre pronto para amar. Que a Tua parábola de hoje mude para sempre a minha maneira de ver e de viver. Senhor dos Senhores, eu sei que Tu tens planos maravilhosos para mim. Planos de me usar para fazer a diferença na vida de alguém. Planos de me abençoar através das bênçãos que eu levar para outros. Que eu nunca mais passe indiferente pela dor de ninguém. Que eu sempre tenha tempo para amar, para cuidar, para ajudar quem precisa. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, mesmo que nos contou hoje a parábola do rico e de Lázaro, abençoe você e toda a sua família. Que Ele abra os olhos do seu coração para enxergar os necessitados que Deus coloca no seu caminho. Que o Espírito Santo venha sobre você com os seus dons de compaixão e generosidade, transformando você num instrumento vivo do amor de Deus. Que Nossa Senhora, Mãe dos pobres e dos aflitos, interceda por você e por todos os seus, cobrindo sua casa com o seu manto maternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta reflexão tocou o seu coração, deixe sua curtida aí embaixo. Isso é muito importante para que o canal cresça e essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Se inscreva no canal se ainda não fez, porque toda semana temos uma palavra nova para fortalecer a sua fé e aproximar você ainda mais de Jesus. E agora chegou a hora do desafio que prometi no início do vídeo. Eu quero que você escreva nos comentários uma frase de apenas 3 palavras que resuma o que Jesus quer nos ensinar hoje com essa parábola. A frase é: coração aberto sempre. Isso mesmo, coração aberto sempre. Escreva isso nos comentários e eu vou deixar um coração em cada um que participar, porque essa é a chave para vivermos como Jesus quer. Olha, quem chegou até aqui, quem assistiu o vídeo inteiro, eu sei que é alguém verdadeiramente comprometido com a fé. É alguém que não quer apenas ouvir sobre Deus, mas quer realmente crescer espiritualmente. Por isso eu tenho um convite muito especial para você. Nós começamos os nossos cursos aqui no canal para membros. Temos o curso bíblico completo e o curso do Catecismo da Igreja Católica. É um grupo fechado, apenas para quem quer realmente aprender e se aprofundar na Palavra de Deus. Será uma bênção sem igual para a sua vida espiritual, eu garanto para você. E olha que momento perfeito! Estamos em setembro, o mês da Bíblia. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolher o plano que cabe no seu bolso e você já entra automaticamente no nosso grupo privado onde já estamos estudando juntos. Crescendo na fé e transformando vidas através do conhecimento das Escrituras. Eu te dou um abraço fraterno, com todo o carinho do meu coração de Frei, que ama cada ovelha do rebanho de Cristo. Que Deus abençoe você abundantemente, que Maria Santíssima seja sua companheira em todos os momentos e que o Espírito Santo seja sua força e sua sabedoria. Até o próximo vídeo, meu irmão, minha irmã, fique na paz de Cristo.